Olá, meus queridos, a paz de Cristo a todos vocês. Eu sou o pastor Maurício Maciel. Hoje nós estamos aqui para falar sobre a nuvem que mata. Você que me segue aí nas redes sociais, Instagram, na página do Facebook, no perfil, você vai ver que eu postei aí mais um vídeo dos segredos da vida, que é uma porção diária de sabedoria para você, mas são apenas alguns segundos, eu acredito que no máximo 60, um minuto, e nós falamos apenas sobre o cerne da questão. Aqui no YouTube nós temos um pouquinho a mais de tempo para tratar melhor esse assunto e para que você tenha um esclarecimento maior e melhor. Em primeiro lugar, eu quero lembrar você, a principal intenção da nuvem é matar, não é a função exclusiva dessa nuvem, pelo contrário. Essa nuvem livrou o povo muitas vezes da morte. Essa nuvem guiou o povo por um caminho de tranquilidade, de paz. Porque se a nuvem levasse o povo por outros caminhos, eles poderiam ter adquirido guerras desnecessárias. Então vamos ser objetivos e práticos nesse vídeo. Eu quero convidar você a raciocinar. Se você tiver com a sua Bíblia aí, já abre ela aí no livro do Êxodo. Se você não tiver, bota uma pausa no vídeo e vai correndo, pega a sua Bíblia aí, meu filho. Corre, que eu quero que você pegue a sua Bíblia. Bem rapidão, vai. Pegou a Bíblia? Beleza, vamos lá. Primeira pergunta que eu quero fazer a você. Lembre-se que o povo de Israel passou 40 anos. Quantos anos? Repete aí, mais alto, 40. 40 anos o povo passa fazendo um caminho que duraria 15 a 20 dias. Eu quero que você perceba isso aí, porque a rota ao longo da costa marítima duraria de 15 a 20 dias. Agora Deus conduz o povo por uma rota que faz uma grande volta pelo deserto e vai pelo sentido do Mar Vermelho. Eu vou ser prático na resposta. Primeiro, para não passar pela Filístia. Entre outros motivos, eu vou dar o principal, para não passar pela terra dos filisteus. A Filístia era uma terra onde o povo de Israel não poderia passar. O próprio Deus vai nos dar essa informação aqui no capítulo 13, no versículo 17. Eu vou ler para você. E aconteceu que quando Faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Olha aí. Porque Deus disse, para que, porventura, o povo não se arrependa vendo a guerra e tornem ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Vale salientar que essas armas não eram armas potentes, não eram armas que seriam utilizadas em grandes batalhas. Então eu quero aqui, mediante essa declaração do próprio Deus, no capítulo 13, versículo 17, lhe apresentar 5 motivos pelo qual a nuvem conduziu o povo por um caminho mais longo. Primeiro, se eles passassem pela Filístia, os filisteus iriam entender o seguinte: poxa, eles são escravos fugitivos, eles estão fugindo dos seus senhores. Vamos guerrear contra eles. Game over para o povo de Israel. Então, em segundo lugar, o povo não tinha arma de combate. O potencial bélico deles era baixíssimo. Eles saíram armados, mas essas armas não eram armas potentes de combate. Em terceiro lugar, o povo de Israel nesse momento era um povo mal preparado para uma batalha. No período que eles estavam na escravidão do Egito, sendo oprimidos durante o cativeiro, eles não foram preparados para a peleja, para a guerra. Muito pelo contrário, eles foram preparados para fazer tijolos, plantar pepino, plantar cebola. Eu acho que para pescar também. Para pescar. Será que eles pescavam? Acho que não tinha tempo de pescar. Não dá nem para brincar com isso, né? O assunto é sério. Então eles estavam preparados para fazer qualquer outra coisa, para plantar, para construir, menos para a guerra. Quarto, esse povo tinha um pouco conhecimento de Deus. A fé deles estava em baixa. Agora imagine, pouca fé, enfrentando luta, enfrentando batalha, eles iriam ficar aterrorizados, vendo seus irmãos, parentes morrerem à espada, iriam voltar desesperados para o Egito e o plano de Deus seria jogado de água abaixo. E Deus não erra, Deus não planeja alguma coisa, Deus não tem nenhum projeto que venha a falhar. Por isso que Deus não levou o povo pela Filístia. Em quinto lugar, o povo estava debilitado. E além de debilitado, o povo estava deprimido por conta de um cativeiro tão longo. Não havia possibilidade nenhuma desse povo passar pela Filístia. Então a nuvem vai conduzir esse povo pelo caminho que leva ao Mar Vermelho.
E durante esse caminho mais longo, Deus se revelou ao povo. Você vai ver isso aqui no capítulo 13 do livro do Êxodo e o versículo 20. Deus se revelou ao povo, mas também Deus revelou ao próprio povo o caráter do povo. Eu vou descomplicar. Deus no deserto se revela para nós e no deserto Deus revela o nosso caráter para nós mesmos, porque Deus já conhece o nosso caráter. Deserto serve para que Deus se revele em nossa vida, mas para que o nosso caráter também se revele diante de nós, porque Deus já conhece o nosso caráter. Às vezes nós achamos que somos gente boa demais, somos crentes demais. É no deserto que nós passamos a nos conhecer. Poxa, eu não sabia que eu era tão fraco. Então essa é uma das intenções da nuvem. Deus vai se revelar ao povo agora nesse caminho mais longo. Olha aí, 13:20 de Êxodo. Assim partiram de Sucote e acamparam em Etã, à entrada do deserto. E o Senhor ia adiante deles de dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho e de noite numa coluna de fogo para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então entenda o que Deus está nos mostrando. Deus está nesse texto falando para cada um de nós que é no deserto onde Ele se revela para a nossa vida. É no deserto que Ele manifesta grandes milagres. O salmista fala de uma forma poética sobre isso, de uma forma muito linda. O Salmo 105, o versículo 39, eu vou ler para você. Olha o que ele vai dizer. Estendeu uma nuvem por coberta e um fogo para os alumiar de noite. Oraram e ele fez vir codornizes e saciou-os com pão do céu. Abriu a penha e dela brotaram águas que correram pelos lugares secos como um rio. Então, o salmista está encantado com a provisão de Deus. O salmista está dizendo, olha, Deus sustentou esse povo, a nuvem os protegeu do sol, os guiou, a coluna iluminou o caminho deles durante a noite, eles comeram pão que veio do céu, eles beberam água que jorrou da rocha. Uau, que sensacional! Nossa, essa é a intenção de Deus. Quando nós enfrentamos os desertos da vida, Deus quer se manifestar na nossa vida para que outras pessoas entendam que Ele nos sustenta, que Ele nos mantém. Mas o deserto também é para revelar o nosso caráter. E agora Deus começa a revelar ao povo o próprio caráter do povo. E a sentença de morte sai justamente aqui no capítulo 13 de Números. Vamos até Números. Passa a folha da Bíblia aí, meu filho, bem rápido. Vamos comigo. Vamos. Já achou? Capítulo de número 13, versículo de número 32. Fala para o irmão que está do seu lado. Oh, desculpa, nós não estamos na igreja. Vamos lá, capítulo 13, versículo 32. Capítulo 13, fala para o irmão que está do seu lado aí. Fala para o seu irmão que está do seu lado aí. Vai ficar calado ou vai adorar? Capítulo de número 13, versículo 32. Você lembra do episódio em que 10 homens foram enviados para espiar a terra de Canaã? E eles infamaram a terra? É justamente aqui, olha só, o versículo de número 32 diz: e infamaram a terra que tinham espiado perante os filhos de Israel, dizendo, a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos no meio dela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Esses caras infamaram de forma tão terrível a terra que gerou desgosto no povo, e esse desgosto levou o povo a murmurar contra Deus. Capítulo 14, versículo 1. Então levantou-se toda a congregação e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite, e todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse, ah, se morrêramos na terra do Egito, ou se morrêramos neste deserto. Então olha o nível da murmuração. Murmuração significa reclamação encabida contra Deus. Então primeiro eles infamaram a
terra. Infamando a terra, levaram o povo a murmurar. E quando esse povo murmurou, Josué e Caleb tentaram acalmar o povo. Disseram, não é assim não, fica tranquilo aí. Se vocês não se rebeliarem, se vocês não forem rebeldes contra Deus, e Deus se agradar de nós iremos herdar aquela terra. Tudo isso você encontra no capítulo 14. Leia o capítulo 14, você vai ter uma compreensão exata do que eu estou falando. Agora, número 3, quase assassinaram Caleb e Josué. Está aqui no versículo 10, eu vou ler bem rapidinho. Então disse toda a congregação que os apedrejassem. Porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. Então por pouco eles não assassinaram a Caleb e a Josué, só porque eles disseram, tenham calma aí, não é assim que funciona. Não adianta vocês estarem murmurando, se rebeliarem. Se vocês fizerem a vontade de Deus, obedecer ao Senhor, Ele vai se agradar de nós vamos herdar a terra da promessa. Enfim, meus irmãos, esse povo está contaminado pelo desânimo, esse povo está esborrando de murmuração, encharcado de blasfêmias contra Deus, dizendo que Deus desamparou, dizendo que era melhor morrer no deserto, era melhor não ter saído do Egito. Estão afirmando que Deus não sabe trabalhar. Estão dizendo que Deus errou. Tem gente que tem despautério, a coragem de falar que Deus não sabe trabalhar. Você conhece alguém assim? Conhece? De verdade? Mostra esse vídeo para ele. Passa o link desse vídeo para ele. Quarto, eles foram perdoados, porém sentenciados. Você precisa entender que Deus te perdoa, mas as consequências do teu pecado você vai ter que enfrentar. Você será isento apenas de uma consequência quando Ele te perdoa. A consequência eterna, que é da morte eterna. Deus te livra do juízo eterno. Mas aqui na terra, se você errar, você vai ter que arcar com as consequências. Pastor, me explica, eu não entendi nada que o senhor falou. Uma pessoa está conduzindo o carro e colide e gera um acidente aí por uso indevido do celular no trânsito. Essa pessoa pode ser perdoada por Deus, Deus vai perdoar. A pessoa vai se arrepender, vai ser perdoada por Deus, ela ali quase tirou uma vida ou até tirou, né? Mas as consequências, ela vai responder diante daquilo, ela vai perder ponto na carteira de habilitação dela, ela vai ser multada e por aí vai. E você está entendendo o que eu estou falando. As consequências, elas não são banidas, nós temos que enfrentá-las. Foram perdoados, porém sentenciados. Aqui no capítulo 14, o versículo 18 ao 25, nós vamos ver essa sentença agora. Eu vou ler na minha Bíblia, e se você não tiver com a sua Bíblia, leia aí na tela que eu vou pedir para o Jackson colocar. O Senhor é longânimo e grande em beneficência, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua benignidade, e como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor, conforme a tua palavra lhe perdoei. Porém, tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram a minha voz, não verão a terra de que a seus pais jurei, e até nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém, o meu servo Caleb, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança. Ora, os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Deus está falando de uma forma muito contundente. Eu vou matar toda essa geração. Ele afirma mais uma vez aqui no capítulo 14 ainda, e no versículo de número 35, ele diz assim: eu, o Senhor, falei, e assim farei a
toda esta má congregação que se levantou contra mim, neste deserto se consumirão e aí falecerão. Então, queridos, para concluirmos, você percebeu que Deus já tinha sentenciado o povo e que Deus não levou o povo por cima, pela costa marítima, no caminho de 15 a 20 dias, porque o povo não estava preparado nem para enfrentar os filisteus, nem para herdar a terra prometida, nem para enfrentar os jebuseus e os cananeus. Então, Deus leva o povo por um caminho mais distante, conduzindo eles através daquela nuvem, que era o próprio Deus manifesto, era o próprio Deus se revelando ao povo, e Deus conduzindo o povo através daquela nuvem. Está se utilizando dessa nuvem para tratar com toda uma geração e para nos mostrar que com Deus não se brinca. Não murmure contra Deus. Nós vamos encerrando esse vídeo aqui, relembrando a você que a nuvem serviu para conduzir, a nuvem serviu para proteger, mas acima de tudo, a nuvem tinha a intenção de matar aquele povo. Não esqueça, eu falei naquele vídeo dos segredos da vida e vou falar aqui. O mesmo Deus que nos protege, o mesmo Deus que provê, o mesmo Deus que nos livra, é o mesmo Deus que pode nos matar. Se você conhece alguém que tem murmurado contra Deus, marque ele, encaminhe esse vídeo para ele, passe o link para ele. Quem sabe ele ouvindo essa mensagem, ele para de murmurar e prossegue na caminhada. Deus abençoe você, em nome de Jesus.